Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Então Jesus lhes dirá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Pelas palavras do Santo Evangelho, os nossos pecados sejam todos perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, como igreja nesta manhã, nós queremos fazer de Jesus o centro da nossa vida, o centro da nossa existência, porque Deus nos ama e seu amor bendito quer que nós estejamos sempre perto dele. Foi justamente por isso que na primeira leitura, retirada da profecia de Ezequiel, o Senhor disse que ele mesmo iria procurar
as suas ovelhas, cuidar das suas ovelhas, pastorear as suas ovelhas. Foi isso, meus amados filhos, que o amor de Deus fez em nosso Senhor Jesus Cristo, quando do céu veio em forma de homem para nos dar a salvação. Jesus passou por este mundo fazendo bem e nos deixou como exemplo a sua própria vida, para que cada um de nós, seguindo a Cristo e fazendo dele o Rei de nossas vidas, nós pudéssemos nos sentir amados. E quando nos sentimos amados, quando queremos ouvir a voz do nosso pastor, nós nos comportamos como ovelhas. Nós ouvimos do Evangelho de hoje que o Senhor virá novamente como Rei para separar uns dos outros. Do seu lado direito ficarão as ovelhas, do seu lado esquerdo os cabritos. Qual é a diferença entre as ovelhas e os cabritos? O pastor cuida das ovelhas e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E diante de tantas vozes, as ovelhas obedecem somente à voz do pastor. São obedientes. Assim, meus amados filhos, deve ser o nosso comportamento no cotidiano de nossas vidas. Devemos nos comportar como ovelhas do redil de Cristo, que no alto da cruz venceu a morte. Nós ouvimos na primeira leitura: se por um homem entrou o pecado, em Cristo nós fomos restaurados. Em Cristo, pela sua entrega livre e total no alto da cruz, pelo seu esvaziamento, pela sua morte e pela sua ressurreição, Ele nos deu a vida. A maldição não é mais o nosso fim. A morte não decreta mais a nossa falência, porque Cristo venceu uma vez por todas a morte. E porque Ele é o primeiro a entrar na eternidade, porque Ele é o Filho amado que veio nos trazer novamente a reconciliação, nós, como ovelhas pastoreadas por Cristo, devemos seguir o seu exemplo, ouvindo a sua voz. E todos nós sabemos que o mandamento de Cristo é o mandamento do amor, e nós só seremos ovelhas verdadeiramente se conseguirmos no cotidiano de nossas vidas colocar em prática este amor de Deus. Mas nós só vamos conseguir amar verdadeiramente a nossa realidade, verdadeiramente amar os nossos irmãos, verdadeiramente amar a nossa vida, se amarmos a Deus sobre todas as coisas. E quando nós o amamos e fazemos dele o Rei das nossas vidas, Ele é fiel e justo a nos sustentar, para que nós consigamos com Ele, a partir dele e na força dele, amar e respeitar as pessoas, seguir a nossa realidade da melhor maneira, aos moldes do amor. É justamente por isso que Ele é palavra para iluminar os nossos passos. Ele é Eucaristia para fortalecer-nos diante dos desafios da vida. É Cristo, o nosso bom pastor, o pastor que nos conduz. E quando nós deixamos ser conduzidos por Ele, não nos falta nada. Nós cantamos isso no Salmo de hoje: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E nós podemos nos questionar: mas falta tanto na nossa vida? Não falta não, meus amados filhos. Se nós amamos, não nos falta nada, porque o amor é capaz de suprir todas as carências, todas as necessidades da nossa vida. Quando nós questionamos a Deus, quando nós murmuramos na nossa vida, quando nós queremos sempre mais do que nós temos, é porque nós não estamos ouvindo a voz do nosso pastor, e nós não estamos sendo ovelhas, nós estamos sendo cabritos, que rejeitam o pastoreio de Cristo, e por isso não sabem amar.
Nós ouvimos muito claro no Evangelho de hoje. Cristo se manifesta nos pequenos, e quando nós servimos aqueles que ninguém querem servir, é a Deus que nós estamos servindo. Escutemos, pois, a voz do nosso pastor, e amando, respeitando, cuidando de todos, a força da Eucaristia, nós conseguiremos um dia ouvir da boca do próprio Jesus, como ouvimos no Evangelho de hoje: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação. O reino de Deus, meus filhos, é um reino de amor. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é um reino de respeito, que nós vamos ter plenamente só na eternidade. Mas se vivermos o amor no cotidiano das nossas vidas, nas coisas grandes, mas também nas simples, nas pequenas, nas escondidas, nós já experimentaremos a graça de sermos obedientes à voz do nosso pastor. Quem ama tem tudo. Quem ama se apressa a servir as pessoas em suas necessidades. Que esta Eucaristia ajude a cada um de nós a vencermos as mazelas do nosso pecado, e no cotidiano das nossas vidas, com muito amor, nós consigamos crescer na obediência de Cristo e colocando em prática tudo aquilo que Ele nos pede. Que Nossa Senhora de Guadalupe, nossa amada padroeira, nos ajude nesta missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos